Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa breve aula onde a gente vai falar sobre quando criar e o porquê criar e como avaliar a sua marca. Isso aqui é um material extremamente importante. Se você chegou aqui, muito provavelmente você já tem um negócio ou está considerando criar abrir uma empresa, criar, quem sabe, a sua marca pessoal. E o nosso objetivo aqui, ao final desse vídeo, é que você entenda realmente qual é o papel da marca dentro de qualquer negócio ou de posicionamento pessoal e como você deve avaliar esse trabalho feito. Primeiro ponto que a gente vai entender aqui, galera, marca não é logo, a marca não é só essa estética, só a ideia de estética, marca não é você achar algo bonito. Tá cheio de material no mercado, na rua, vários empresários utilizando marcas que não funcionam, marcas que foram aprovadas porque acharam bonita. "Ah, eu achei o desenho bonito. Ah, aquilo ali eu já tinha visto algo parecido. Foi no Pinterest, peguei uma referência e o garoto da gráfica fez algo parecido para mim". Nada disso é marca. Então, se a gente entrar propriamente na parte da nossa metodologia, porque eu vou apresentar para você aqui a metodologia 3E, que é a metodologia utilizada aqui na Ramp Comunicação. Vou apresentar para você um pouquinho de quem sou eu, de quem é a Ramp, tá? Eu sou Lumara, como você deve ter visto aí na nossa página. Eu sou publicitária, também sou formada em audiovisual, em cinema, rádio e TV, como você quiser chamar, né, tem cada universidade coloca um nome, e a nossa empresa, ela existe desde 2014. Desde então, a gente trabalha com o processo de criação, reformulação e reposicionamento de marcas dentro do mercado. E ao longo desses mais de 10 anos, nós entendemos quais eram os pontos essenciais dentro desse processo de criação de marca. E o trabalho refinado nos proporcionou criar o nosso próprio método, que é o método que a gente acredita e a gente aplica, e eu vou mostrar para você aqui agora. Então, aqui você vai conhecer agora o método 3E. O que que é o método 3E? Nós trabalhamos com a ideia de três pilares dentro da criação de toda a marca. Primeiro pilar é a essência. O que é a essência? É o dono do negócio. Toda marca, ela deve refletir a essência de quem direciona ela, a essência de quem fundou, de quem é a alma desse negócio, tá. Isso pode fugir um pouco, vai variar um pouco quando a gente para pensar em grandes corporações ou negócios que já nascem grandes de fato. Mas via de regra, todo negócio ele nasce pequeno, ele nasce de um sonho, ele nasce de uma necessidade. Então, o nosso trabalho com marca, no primeiro pilar, é fazer de fato com que essa marca transmita a essência do proprietário, da pessoa que desenhou a parte operacional, que entrega o serviço, que entrega o produto, que se relaciona com o cliente. Então, esse é o nosso primeiro pilar, é o primeiro ezinho do nosso método. E aí tem um detalhe importante aqui, que reflete bem o que eu acabei de falar para você com relação a um negócio pequeno, ele reflete muito mais essa coisa do dono, da essência do dono, porque tem uma identidade emocional muito atrelada. Os primeiros clientes de pequenos negócios, eles são de fato, são os amigos, são indicações das pessoas próximas desse dono. Quando a gente vai para grandes corporações, ou muitas vezes quando empresas se juntam, ou empresários muito famosos criam algum negócio, tem muito dinheiro investido, ele muitas vezes desconsidera o fator da sua essência em si, para estar ali aderido a um negócio de fato, e já pensa ali no desejo do mercado, na dor do mercado, já pensa muito mais no cliente, tá. Mas aqui dentro da nossa metodologia, a gente sempre para olhar para essa essência e para olhar para o dono. Na sequência, vem o segundo E, que é o E do encontro. Essa marca, depois a gente pensar em como trazer a essência do dono para esse material, a gente também vai avaliar e vai entender como essa marca facilita o encontro com o cliente do nosso cliente. Como é que esse cliente vai olhar e vai se identificar? Quais são os sentimentos que ele precisa ter e ser despertado ao longo do processo de contato com essa marca, para que ele fale: "Bom, essa é a marca que eu gosto, essa é a marca que eu me identifico, essa marca tem a ver comigo". Por isso que a gente chama de encontro, né. Tem a essência do dono e como ela vai fazer esse ponto de conexão entre o dono e esse potencial cliente. Porque marca é a ponte entre o que você é e o que o seu cliente deseja. A sua solução está do outro lado da ponte.
Seu cliente vai te olhar, vai ver essa ponte e vai desejar atravessar e chegar até você. O último E não menos importante, chama de execução. O que acontece aqui, gente? Muitas marcas no mercado não foram pensadas na sua funcionalidade. A parte da execução dessa marca aplicada, dessa marca funcionando, ela não é natural e lógica para o cliente que contrata o serviço de marca. Então, quando você contrata uma pessoa que se diz profissional, mas não é de fato um profissional, que não tem experiência, que não tem formação, que não tem repertório de construção de marca, ele ignora tudo isso aqui, ó. Ele ignora, por exemplo, o cuidado em pensar o tamanho mínimo de aplicação de uma marca. Tem pessoas que fazem marcas que elas só funcionam se elas forem apresentadas gigante. Imagina uma marca cheia de detalhezinhos que é fundamental que você consiga ver. Ela aplicada numa caneta não vai funcionar. Ela aplicada num post de Instagram não vai funcionar. Marcas, por exemplo, que tenham degradê, marcas que tenham textura, elas não vão funcionar. Então, todos esses pontos que estão aqui, ó, aplicação em negativo, o que que é aplicação em negativo? Toda marca criada dentro da ramp, ela primeiro é criada em preto e branco. Por que que essas marcas são criadas primeiro em preto e branco? Porque eu preciso garantir que ela funcione em negativo, porque se ela funcionar bem em negativo, quando você aplicar numa madeira como nessa mesa, no couro, ela vai funcionar. Se aplicou na superfície metálica, ela vai funcionar. Agora imagina você com uma marca com o fundo em aquarela. Vai ficar um verdadeiro caos, vai ficar uma coisa horrorosa na hora que aplicar na madeira, na hora que aplicar num couro. Aqui nós temos também impressão simples e complexa. O que que é impressão simples e complexa? Eu preciso considerar os padrões de cores, por exemplo. Ah, eu preciso lembrar o nosso cliente que as cores vão sair diferentes em cada material. Então, se eu vou imprimir num papel, ele pode sair de uma cor, se eu vou imprimir numa lona, pode sair em outra cor. Por quê? Porque as cores, as pigmentações, elas variam de acordo com as superfícies. Então, qual que é o nosso trabalho? Trabalhar para que a gente tenha um menor prejuízo de identificação. Sempre vai ter uma diferenciação, tá, gente? Não existe uma cor que vai sair tudo igual uniforme. Até o preto pode ter uma variação. O branco, se você observar, existe uma variação, mas o nosso trabalho, enquanto empresa de comunicação, é trabalhar para reduzir esse prejuízo. Considerar as aplicações, se vai ser é importante que a gente tenha aplicação na vertical, aplicação na horizontal, versões reduzidas. Muitas pessoas sempre dizem assim: "Será que faz sentido eu ter um desenhinho ali da minha marca? Será que faz sentido? Será que eu preciso ter? Será que faz sentido eu ter?" Aproveitar para comentar com você o seguinte: sabe o desenho, sabe a maçãzinha ali da Apple, esse desenho que as pessoas enxergam? É o que a gente chama de iconografia. É o ícone que funciona para redução de aplicação dessa marca. Eu estou simplificando ela ao máximo, não precisa escrever nada, eu tenho um desenho do tamanho que ela for. Você viu uma maçãzinha mordida, você sabe que é a Apple. A tipografia é como aparece o nome. Muitas pessoas chamam de fonte, mas na verdade chama tipografia. Então ali vai compor a marca, a tipografia e a iconografia vai compor essa marca. Nem todas as marcas possuem iconografia, isso é verdade. Mas eu acredito sempre que é muito valioso que a gente tenha. São raros os momentos em que nós não desenvolvemos um processo de ícone, porque isso facilita toda a construção. Se você vai fazer um brinde, se você precisa fazer uma redução ainda maior, uma construção de simbologia, ter um ícone ajuda nesse processo. E aí, sabe quando é que você vai perceber que tudo isso não foi pensado? Quando ela não estiver funcionando na sua fachada. Quando você patrocinar um evento e a sua marca não ficar legal ali no backdrop, não der leitura, você vai ter que apertar os olhos para conseguir enxergar. Quando você desejar fazer um brinde e o fornecedor falar assim: "Não dá para colocar sua marca nesse brinde, não vai ficar bacana". Aí você vai insistir, vai rodar o material, vai chegar o material tá ruim, aí você briga com o pessoal da gráfica. Porque não funcionou, porque não ficou bacana, quando na verdade o problema está lá atrás, no processo de desenvolvimento da sua marca. Você também vai sentir falta de todos esses detalhes quando as pessoas não lembrarem da sua marca. Quando você falar assim para as pessoas: "Ó, como é que é a minha marca?", e a pessoa não vai lembrar.
Eu costumo dizer que uma boa marca, ela é capaz de ser reproduzida por uma criança. Se uma criança conseguir desenhar a sua marca, por mais que não desenhe de forma perfeita, a gente acabou de usar o exemplo da Apple aqui, se uma criança fala: "Ó, a marca da Apple, ela é uma maçã mordida, desenhe uma maçã mordida". Você consegue explicar de uma forma muito fácil e muito rápida para uma criança. Ou você mostrar o desenho e falar: "Ó, eu quero que você reproduza esse desenho aqui". Se uma criança conseguir reproduzir, essa marca ela é muito boa, porque a nossa capacidade de memorização fica mais fácil, ela é muito simples. Marcas muito elaboradas, muito desenhadas, com muitos detalhes, são muito complexas e isso dificulta o processo de memorização. E você vai se incomodar ainda mais quando você se der conta que a sua marca não transmite aquilo que você faz. Que a marca que você construiu não torna o seu processo mais seguro, não faz com que o seu cliente sinta mais segurança, não represente o que você faz. Nesse momento você vai inconscientemente sentir falta de um profissional, de uma equipe qualificada para ter construído essa marca que você preferiu ali de repente economizar, fazer sozinho, deixar um sobrinho fazer. Nesse momento você vai sentir falta de um processo profissional de construção de marca. Porque o que é mais importante você entender aqui, que marca é um sistema, marca não é um desenho. O desenho da marca em si é o primeiro passo da estratégia do seu negócio. Se você não pensa se você não pensa isso no começo, vai ter uma tendência a te custar muito caro lá na frente. Por quê? Porque dentro da estratégia tem que pensar nas cores, por exemplo. Ah, você trabalha com um ambiente, o seu serviço ele vai ter por objetivo transmitir paz para as pessoas. É a sua marca, você colocou vermelho, porque você gosta de vermelho. Vermelho não transmite paz. Qual que é o sentimento que você quer que as pessoas tenham? Eu quero trazer um mar de tecnologia, aí você coloca lá uma cor, sei lá, um azul com um laranja e não é nem no tom adequado que remete à tecnologia, porque tem esse detalhe, se estiver nos tons adequados, ele vai conseguir passar essa mensagem. Os arquétipos e o sentimento da marca. É meio subjetivo a gente falar sobre isso, né, qual que é o arquétipo da minha marca, qual é o sentimento que eu quero passar com essa marca. Mas as pessoas podem não saber explicar. Mas elas sentem, todos nós sentimos coisas quando nós vimos objetos, quando você vê um cartaz no cinema, quando você vê a identidade de uma marca, você sente alguma coisa. Você pode sentir confiança, você pode sentir, fome, por exemplo, a marca do McDonald's é uma marca e a sua identidade, tudo que compõe ali, é altamente desenhado para que você sinta fome. Então são cores ali, o vermelho, o amarelo, o padrão de fotografia, os alimentos sempre muito vivos, toda a composição é para que você sinta fome, para que você sinta sede. Não é casual, não é se você parar para observar, o Burger King tem padrões muito parecidos. Os estabelecimentos de fast food acabam acompanhando essa tendência, não é por acaso, é porque existe um estudo para isso. A marca também, ela tem a capacidade de simplificar na cabeça do cliente qual é a dor que a gente resolve. Então, quando eu falo de sentimento de paz, por que vocês imaginam que, se você vai para um hospital, por exemplo, a luzinha ela vai ser sempre azul? Você vai ter que fazer uma ressonância magnética, você tem que entrar naquela máquina. Eles não vão colocar uma luz vermelha, uma luz amarela, uma luz laranja, não vão, vai ser uma luz azul, amena. Até mesmo a trilha sonora que você escolhe para colocar no vídeo dos seus materiais compõe essa construção da marca. Então todos esses processos eles fazem sentido e eles fazem parte dessa construção. É por isso que um serviço dessa natureza, você não vai encontrar num leilão, a pessoa não vai te dar uma amostra grátis. Eu já vi várias pessoas: "Não, eu queria uma demonstração", não existe demonstração daquilo que é único. Não existe. Quando você pede para a pessoa: "Olha, eu quero uma demonstração do que seria a minha marca", se a pessoa fizer isso para você, desconfie. Se a marca que entregaram para você, ela se parece com qualquer outra pessoa poderia utilizar aquela marca, ela não foi feita para você. Ela não transmite o que você faz, ela não tem a sua essência. Ela é uma ponte que vai trazer o cliente, ela vai trazer para você e vai levar para qualquer outra pessoa, porque ela não tem a sua essência, ela não tem a sua natureza.
É óbvio que ao longo do processo, mais pessoas vão se identificar, vão acoplar com essa marca, mas quando a gente para pensar em toda a construção, ela tem que ter personalização. É por isso, inclusive, que dentro da nossa metodologia, nós não apresentamos 3 propostas de marca, porque o que nós vendemos é um estudo. É diferente de você chegar numa prateleira e ter 3 garrafas, eu posso escolher em: "Ah, eu gostei dessa, não gostei dessa", porque o que acontece? Quando você não escolhe essa garrafa e eu coloco ela de volta na prateleira, alguém compra. Agora uma marca não. Se outra pessoa pode vir comprar aquela marca, perdeu o sentido. Ela não teve estudo, ela não tem identidade, não é algo inédito. Ah, Lumara, mas as marcas muitas vezes elas se parecem umas com as outras. Isso é verdade, imagina, o universo todo trabalhando com muitas empresas, muitas marcas, dificilmente a gente vai criar algo que ninguém nunca pensou, até a sua solução dificilmente vai ser inédita, mas os atributos da identidade, os atributos ali que vão complementar em vídeo, em áudio, são únicos. Eles se relacionam com você, essa composição, a forma como ela foi feita e desenhada, ela é sua, ou ela deveria ser sua. E aí uma pergunta muito importante: quando criar uma marca? Eu já tive, por exemplo, experiências de me recusar a fazer a marca. Melhor dizendo, não é que me recusei, eu disse que não era o momento adequado, o cliente até entendeu que eu estava: "Você está se recusando a fazer minha marca?" Eu falei: "Bom, eu acho que não é o momento ideal". Vou até aproveitar aqui e vou contar rapidamente essa história para vocês. Em determinado momento, um cliente chegou para mim, ele e o seu sócio, e me disseram: "Lumara, vamos abrir uma franquia". Falei: "Que bacana, que legal, como é que é o negócio de vocês?". Era um negócio que não tinha nome, que não tinha marca, eles sequer existiam ainda. Eu fiz alguns questionamentos, perguntei sobre o que existia de diferente para que eles fossem de fato se tornar uma franquia, existia a metodologia, um produto único, enfim, o que que fazia, eles tão interessantes para que outras pessoas comprassem daquela marca que ainda não existia, com aquele nome que ainda não tinha, de um negócio que não tinha validação no mercado e eles já sabiam que eles seriam uma franquia. Eles não tinham nenhuma dessas respostas. Eles tinham um negócio absolutamente comum, absolutamente convencional, mas eles tinham colocado na cabeça que eles seriam uma franquia e que por isso eles queriam criar um nome, uma marca estruturada para que de fato aquilo fosse uma franquia. Falei: "Bom, na situação de vocês, como vocês ainda não conseguem sequer responder os atributos que farão de vocês uma franquia, eu recomendo que vocês invistam tempo e dinheiro primeiro em validar essa ideia, já que ela só vai ser útil se ela se tornar uma franquia". Resumo da ópera: o cliente falou: "Bom, eu vou fazer aqui com outra pessoa, vou criar", abriu o negócio, 6 meses depois o negócio tinha fechado. Por quê? Porque ele colocou energia e recurso em uma parte do negócio, com o desejo de criar uma necessidade, um desejo nas pessoas de comprarem uma franquia que não tinha processo validado, que não tinha estrutura, que não tinha repertório, que não tinha experiência. Por que que alguém ia comprar uma franquia que nasceu ontem, que não tem 12 meses de operação, que não tem algo único, que não tem algo exclusivo, que não tem um diferencial, que não tem nada disso. Em contrapartida, nós já criamos marcas considerando o processo que a pessoa abriria novas unidades, mais unidades rapidamente, trabalharia para se tornar franquia, mas existia um diferencial, existia um segredinho ali na operação. Existia uma experiência anterior que seria reaplicada e ao longo do tempo, de fato, ali seria, feito esse processo de franquia e acabou e deu tudo certo com essa marca, inclusive. São clientes, inclusive, que estão com a gente ainda hoje. Ainda hoje, esse cliente está com a gente, ele dialoga com o nosso time estratégico. Por quê? Porque existia um diferencial de fato. Então, o nosso objetivo não é sempre só: "Ah, vamos vender a marca a qualquer custo", a gente vai fazer esse processo de orientar o cliente. Então é por isso que é importante pensar: "Espera aí, quando é que é importante, quando é que eu devo criar essa marca?". Eu costumo dizer que o momento ideal de investir numa marca é quando você sabe que você não vai desistir daquele negócio. Ah, é uma aventura, tá na moda tal produto, tá na moda tal tipo de serviço. Você é um especialista naquilo?
Você tem recurso para bancar o tempo de tração e desse negócio funcionar? Não tem, eu tô aqui é uma aventura, é um vou ver se dá certo. Então talvez esse não seja o momento ideal de você investir em uma marca de fato. Quando você para ver, por exemplo, um profissional que já fez graduação, especialização, tem tempo de mercado, vamos pegar um exemplo, um contador. A pessoa se formou, fez várias especializações, já tem um tempo de mercado, atuou em diversas empresas, fez ali uma reserva e vai abrir o seu próprio negócio. Qual a chance dessa pessoa desistir? É muito pequena, ela já investiu tempo e dinheiro pra caramba para que esse negócio nascesse, para que esse negócio existisse. É totalmente diferente de um aventureiro, de alguém que vai testar alguma coisa, de alguém que vai fazer: "Ah, vou ver aqui se isso aqui dá certo". Outra coisa que eu costumo dizer é: muitas vezes você vai começar a empreender por necessidade. Você foi mandado embora do trabalho, ou você vai desenvolver um negócio para complementar a sua renda, que você quer fazer um material bem feito, mas você tem que escolher: "Eu compro insumo para fazer o meu trabalho aqui, ou eu vou estruturar a marca do meu negócio?". É uma decisão muito difícil. Quando você está começando, você está nesse lugar, aí eu costumo dizer: "Gente, invista na atração do seu negócio, na operação do seu negócio, vai fazer muito mais sentido para que você coloque isso no seu planejamento, para que você consiga construir um capital, para que você consiga construir uma reserva, validar a sua ideia. Olha, minha ideia foi validada, as pessoas gostam do que eu estou fazendo, do serviço que eu estou oferecendo, do produto que eu estou entregando", e aí você vai lá e investe na marca, porque uma marca dentro da gaveta não serve para nada. "Ah, eu fiz uma marca, mas eu não faço tráfego pago. Eu fiz uma marca, mas eu não tenho um site. Eu fiz uma marca, mas eu não consigo imprimir papelaria. Eu fiz uma marca, mas eu não tenho embalagem". Então você não tem uma marca, você tem um desenho dentro da gaveta. Uma coisa muito importante do processo de criação de marca, que aí é inegável, que aí é um atributo emocional, é o fato de o quanto construir uma marca traz um senso de responsabilidade e urgência para o negócio para qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor, quando tem uma ideia, está na cabeça e transformou aquilo ali em documento, mas ainda não é um negócio. Quando tem um nome e a pessoa vê sua marca e consegue colocar no avatar do WhatsApp, no avatar do Instagram, traz mais credibilidade, traz até mais empoderamento desse empreendedor. Isso é um fato. Isso é inegável e é muito valioso. Como é que a gente tangibiliza isso? É difícil tangibilizar isso, mas a gente precisa também ser razoável e entender onde é que eu preciso aplicar melhor esse investimento. Aplicar esse recurso para construir uma boa marca pode fazer com que eu não tenha recurso para segurar os 6 meses de teste do meu negócio? Isso pode fazer isso comigo, então não vamos investir em marca agora. Vai lá você, faz alguma coisa mais simples, usa o Canva para usar um símbolo temporário, vai avisando as pessoas que você está se estruturando e depois você vai lá fazer de fato um trabalho de estruturação de marca, mas não coloca a sua ideia, o seu negócio em risco. Porque a marca é um investimento estrutural, não é o custo inicial para testar uma ideia. Isso aqui é muito importante. Então você deve investir em marca quando? Você vai abrir um ponto físico? De verdade, você vai colocar prateleiras, vai colocar mesa para receber cliente, vai ter fachada? Então vamos investir em comunicação, porque o custo para você trocar a fachada, o custo para você trocar a identificação do PDV, no longo prazo isso vai ficar muito mais caro para você. É inclusive o que faz muitos empreendedores arrastarem por anos um PDV horroroso, que ninguém tem coragem de falar, um PDV capenga, que não funciona, que não comunica nada, que passa o ar de uma loja desorganizada, de um restaurante desorganizado. As pessoas até falam assim: "Nossa, a comida é boa lá, mas o lugar é feio. O produto é legal, mas a embalagem é horrorosa, eu tenho que comprar outra embalagem para colocar o presente, porque a embalagem que eles me entregam lá não é legal". Então, se você já vai investir nisso, investe no processo de criação de marca. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas passarem na frente da sua fachada e tá aquela marca feia, não que não foi pensada, não foi estruturada, eles vão associar aquela marca feia a você, aquela marca mal pensada a você. Aí quando você fizer um trabalho novo, você vai ter muito mais esforço para comunicar que a sua marca mudou, porque você já ensinou para o seu cliente aquela marca que era anterior, ela ela é sua. "Ah, Lumar, então é melhor continuar com a marca feia?". Não, gente. Não, melhor você fazer uma nova. Mas se você tiver dentro do planejamento abrir um ponto físico, já faz a marca direito, já faz um investimento adequado.
Então isso aqui se aplica, você vai ter uniforme, você vai criar um site, tudo isso aqui são materiais que você vai gastar uma primeira vez e você vai ter que refazer isso daqui a um tempo. Então não faz sentido você criar uma marca temporária e você vai criar um site temporário, um uniforme temporário e do lado daqui 1 ano, 2 anos você vai refazer a marca e tem que refazer o site, trocar o uniforme, trocar a fachada, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tá, você vai colocar dinheiro em comunicação, você vai fazer tráfego pago, você vai escalar esse negócio, está muito claro. Não, isso aqui é muito fato. Eu tenho bons contatos, tenho um bom relacionamento, já tenho uma necessidade, uma demanda acontecendo aqui, não faz sentido você não investir na criação de uma marca. E aí algumas pessoas perguntam: "Ah, qual que é o ROI da marca?", né, quando é que essa marca dá retorno? Marca é um atributo tão intangível que é difícil você até metrificar desse ponto. Se você for criar uma marca pensando nisso, talvez você nem seja um empreendedor de longa vida. Não vai funcionar. Porque quando a gente fala de marca, a gente não está falando desse retorno financeiro imediato. A gente está falando sobre potencial de crescimento, capacidade de escala, sustentação do preço. Você tem uma marca, a comunicação bem feita, vocês sabem o quanto isso é valioso. Quantas vezes já não viu, abre aspas, tal produto nem é tão bom, mas é o marketing. Por que que fulano vende muito? Por causa do marketing. Porque ele tem uma estrutura, tem uma comunicação, tem uma padronização. Isso tudo funciona, isso tudo acontece. A diferenciação no mercado, a valorização ao longo do tempo. Se marca não fosse algo para ser estruturado, e se a marca não fosse algo tão valioso, não tinha inventado um ranking das marcas mais valiosas do mundo. Ah, vou lá, eu quero comprar o nome da Coca-Cola. Só para você poder usar o nome da Coca-Cola, qualquer coisa que venha assinado Coca-Cola, vende com mais facilidade. Apple vende com mais facilidade. Quantas marcas você sabe falar assim, a pessoa pode lançar qualquer produto, não tem nada a ver com o segmento deles. Você acha que se a Apple lançasse um carro não ia vender? Geladeira, você acha que não ia vender? Micro-ondas, material escolar, qualquer coisa que a Apple lançar, as pessoas vão comprar. Por quê? Porque eu confio na marca, porque essa marca inclusive simboliza um estilo de vida. Então a gente tem que parar de pensar, tem gente que já me perguntaram: "Ah, qual que é o ROI dessa marca?". O tanto que você tiver capacidade de aderir e agregar valor a ela. O quanto seu produto, serviço for transformador e único, e as pessoas conseguirem associar o que você faz a ela. Está muito mais relacionado ao que você faz e como você faz, do que propriamente: "Ai, quanto vale esse desenho que você fez aqui para mim?". Não é nesse lugar, porque a marca é um multiplicador, ela não é um custo operacional. Ela vai potencializar o seu negócio. Quando você consegue agregar muito valor a uma marca, é o momento em que a gente para de pensar em: "Tá, mas quanto custa fazer esse chocolatinho?". Não é quanto custa fazer esse chocolatinho, bebê. A gente tá falando aqui da Copenhague. A gente tá falando aqui de um produto que ele saiu, você vai lá e pega Cacau Show. Cacau Show não vende chocolate, vende presente. Por quê? Porque eles se tornaram uma marca de presente. Extrapolou todos os níveis da entrega do produto, já a gente ultrapassou isso, então a marca tem esse valor, porque foi agregado e aderido esse valor a eles. Uma marca bem estruturada vai garantir para você uma melhor performance na comunicação, um melhor aproveitamento dos espaços, a sua marca ela vai ser sempre mais vista, mais lembrada, ela vai se diferenciar com uma maior facilidade, vai ter mais clareza visual, mais consistência, melhor percepção de valor. Muitas vezes é um negócio novo, abriram recentemente, mas está tão bem estruturado, está tão bem desenhado, que eu olho e falo assim: "Eu já confio". Parece até que eu já vi isso antes, porque uma marca bem construída, ela diminui a fricção entre você e o cliente. A marca tem que ser a ponte, e não o processo que vai gerar ali atrito na decisão do seu cliente. Então se você está aqui, muito provavelmente é porque você está precisando de uma marca ou está se questionando se a sua marca ela é boa, se ela funciona, se ela está alinhada, se não é o momento de você pensar nela. E eu tenho um convite para fazer, para você refletir e pensar: sua marca está clara para o seu público-alvo? A sua marca ela é aplicada com facilidade? As pessoas conseguem lembrar dela, as pessoas batem o olho e conseguem falar: "Nossa, eu vi a sua marca ali no evento X". Eu vi uma sacolinha no shopping e era a sacolinha da sua empresa.
Você percebe, de repente, ali que a sua marca não passa essa vibe ali de que ela é segura, de que ela é prime, de que ela é confiável? Como é que está essa percepção de valor do seu cliente? Você percebe, eventualmente, que a sua comunicação exige muito esforço para explicar o que seu negócio faz, o valor do que você faz? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Como eu disse para você no começo, nós criamos marcas aqui na Ramp desde 2014. Já foram centenas de marcas criadas dentro dessa nossa metodologia que nós validamos. Eu posso dizer para você com toda a segurança que essa metodologia ela funciona. E ela funciona tão bem que é por isso que nós estamos aqui depois de tantos anos. Então, se você sente que a sua marca ainda não acompanha o que você faz, não traduz o que você faz, não gera o sentimento que você gostaria, tem vários desses pontos aqui de dificuldade que eu falei, com certeza está na hora de você criar a sua marca com um método. E eu apresentei para você agora o nosso método, a forma que a gente faz, a forma que a gente acredita, que a gente testou e que a gente validou. Se você se identificou com a forma como nós pensamos o desenho e a construção de marca, talvez seja o momento de você ter uma conversa privada com a gente, para a gente fazer uma análise, avaliar o seu trabalho, avaliar a estrutura que a sua marca está hoje, se ela realmente precisa de uma reformulação completa, se é um ajuste de identidade. Porque se você não constrói a percepção, o mercado vai construir uma percepção para você. Se você não se colocar, se você não mostrar como você quer ser visto, os seus concorrentes vão criar, o seu público-alvo vai criar, e talvez não seja a percepção que você gostaria. E se você chegou até aqui, gostou do nosso método, gostou de como nós fazemos, vai ser um prazer poder conversar com você diretamente, pessoalmente, em qualquer lugar do planeta que você esteja, poder apresentar alguns dos nossos cases, mostrar no detalhe a mais ali o que nós fazemos, trazer para você ali a mágica que acontece dentro da nossa cartola. Alguns clientes brincam assim. Você pode nos procurar e vai ser um prazer te atender. Espero te ver em breve.